Você já ouviu falar da Ilha de Páscoa? Pode ser que o nome te remeta ao coelho, aos ovos ou àqueles chocolates deliciosos que vemos por aí. Mas a verdadeira história da Ilha de Páscoa é muito mais fascinante. Ali, no meio do Pacífico, uma cultura enigmática deixou um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. As estátuas Moai, gigantescas, imponentes, e misteriosas, essas estátuas representam algo muito mais profundo do que simples esculturas. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para descobrir o que essas figuras realmente representam. E no final, você vai entender o que talvez, até hoje, ninguém tenha conseguido explicar. Prepare-se, pois o mistério vai te deixar de boca aberta. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um lugar isolado. Localizado a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, no meio do vasto Oceano Pacífico. Então, imagina a cena, um pedaço de terra cercado por águas turbulentas, onde um povo misterioso desenvolveu uma cultura complexa. Isso é fascinante por si só. Agora, o que acontece quando você começa a perceber que, nesse lugar remoto, foram esculpidas mais de 800 estátuas gigantes? As estátuas, conhecidas como Moai, foram feitas de um tipo de pedra vulcânica encontrada na ilha, e são tão grandiosas que causam um choque ao olhar. Alguns desses Moai têm mais de 10 metros de altura e pesam mais de 80 toneladas. Mas calma, o mistério começa a se intensificar agora. Qual era a função dessas estátuas? Por que e como foram feitas? Os Moai não são apenas grandes figuras de pedra. Eles são os guardiões espirituais da ilha, comumente associados aos ancestrais. Os povos nativos acreditavam que essas estátuas carregavam humana menos uma energia vital capaz de influenciar o bem-estar da tribo. Era como se os Moai estivessem conectados aos espíritos dos antepassados, prestando proteção e concedendo sorte para os moradores. Agora, é claro que você está pensando, ok, mas como é que essas estátuas foram transportadas e erguidas? Isso aí não é só um trabalho de artesão. É um feito de engenharia e força sobre-humana. E você está certo, mas a resposta não é tão simples quanto parece. Há várias teorias sobre como essas imensas estátuas foram movidas de um ponto a outro da ilha. Alguns dizem que elas foram balançadas como se estivessem andando até seus destinos. Isso mesmo, você ouviu corretamente. Andar, literalmente, de um lugar para o outro. Aqui entra um dos maiores mistérios da Ilha de Páscoa. Como, em uma ilha tão pequena e com recursos limitados, uma sociedade conseguiu produzir mais de 800 dessas estátuas? Para se ter uma ideia, imagine a quantidade de recursos necessários para tal feito. Não era só pedra que eles precisavam, mas também ferramentas adequadas e, claro, uma organização social que desse conta dessa tarefa monumental. Além disso, o que era o Rapa Nui, que na época da construção dos Moai, parecia uma sociedade próspera, que até começou a criar um sistema agrícola avançado, se transformou em um local de escassez depois de tanto tempo construindo essas estátuas. O que aconteceu para que a sociedade local colapsasse de forma tão drástica? E o que causou o desaparecimento de tantas árvores da ilha que eram fundamentais para os recursos necessários para a construção dos Moai? O mistério só cresce. Depois de tanto esforço para construir e transportar essas estátuas, algo drástico aconteceu. A sociedade da Ilha de Páscoa começou a entrar em colapso. Uma teoria muito interessante sugere que a excessiva construção dos Moai pode ter levado a uma superexploração dos recursos naturais da ilha. Mas não vamos parar por aí. Uma das hipóteses mais intrigantes aponta que, com o tempo, as estátuas começaram a ser derrubadas. Talvez por tribos rivais ou por mudanças políticas internas. E por que isso é tão interessante? Porque isso revela algo fundamental sobre como a sociedade da Ilha de Páscoa via suas próprias estátuas. Elas deixaram de ser símbolos de poder e proteção para se tornarem um peso.
talvez até um fardo, o que levou essas pessoas a questionar suas crenças ou até mesmo a destruir os Moai que durante séculos haviam sido venerados. Nos dias de hoje, os Moai continuam a ser um mistério. As técnicas utilizadas para esculpi-los, transportá-los e erguê-los ainda são debatidas por arqueólogos e historiadores. Muitas das informações sobre a antiga cultura de Rapa Nui foram perdidas devido a séculos de colonização, mas as estátuas permanecem como guardiãs silenciosas de um passado que até hoje nos intriga. Em 1995, a Unesco declarou a Ilha de Páscoa como Patrimônio Mundial, destacando sua importância cultural e histórica. As estátuas de Moai continuam a atrair turistas, pesquisadores e curiosos do mundo todo. Mas apesar de todas as pesquisas, nenhuma explicação 100% definitiva sobre a origem e o propósito dos Moai foi confirmada. O que a ilha tem de tão especial que gera tanto mistério? E será que algum dia realmente entenderemos o que aconteceu com essa fascinante civilização? Agora, quero saber de você. Já ouviu falar dessa teoria de que os Moai andavam? Como você imagina que a sociedade da Ilha de Páscoa viveu e por que tantas coisas mudaram? Os Moai continuam a nos desafiar até hoje. Mas o mais intrigante é: o que será que essa cultura tão avançada deixou para nós? Eu te convido a deixar seu comentário aqui embaixo e compartilhar suas próprias teorias. E se você se apaixonou por essa história, já sabe, se inscreve no canal para não perder mais mistérios como esse. Quem sabe o próximo grande segredo não está apenas a um clique de distância. Então, me conta, você acha que algum dia vamos realmente entender o que aconteceu na Ilha de Páscoa? Até o próximo mistério. E claro, não se esqueça de interagir, porque o enigma está longe de ser resolvido. Gostou dessa jornada por um dos maiores mistérios da arqueologia? Então, não perca o próximo episódio. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que possamos explorar mais histórias como essa. Até a próxima! Explorador do desconhecido.